Seja muito bem-vindo. Espero que você esteja se sentindo bem e confortável. Pois agora vou abrir uma porta para um lugar diferente, uma dimensão infinita que raramente é iluminada por alguém. Neste espaço a realidade sensível tem tanto valor quanto qualquer objeto imaginado. Prepare-se para embarcar nessa jornada conosco. Aqui é o encontro com o insólito. Os tributos pendentes do Barão de Corvo-Rocha. Os ciganos, com seus trajes coloridos e olhares penetrantes, pareciam saber mais do que a maioria das pessoas sobre os segredos da região. Eles trocavam olhares enigmáticos e sussurraram palavras em uma língua estrangeira, lançando um ar dúbio sobre o que acontecia. Gerard sabia que não deveria subestimar a sabedoria dos ciganos. Eles eram conhecidos por sua conexão com o sobrenatural e o desconhecido. Havia-os encontrado num acampamento à beira da estrada. Estavam particularmente interessados na sua capa de publicano. Enquanto aparentava interesse nos pechesbeques e badulaques que vendiam, Gerard perguntou se conheciam o barão. Por um breve momento se fez silêncio, e a seguir tantas vozes falavam que Gerard mal podia acompanhar. O Barão de Corvo-Rocha tinha gostos muito peculiares. Gostava de casas altas, com muitos andares, que se erguiam majestosas em direção aos céus, como se desafiassem os próprios deuses. Sua mansão, situada no topo de uma colina íngreme, era um verdadeiro castelo gótico, com janelas em arco, paredes de pedra maciça e algumas gárgulas sinistras esculpidas nas sacadas. Mas o que torna a mansão do Barão de Corvo-Rocha verdadeiramente singular eram as suas coleções exóticas e muitas vezes inquietantes. Ele tinha uma fascinação por objetos e artefatos que a maioria consideraria estranhos ou até macabros. Uma das lendas que circulava pela cidade era que o barão possuía uma sala secreta repleta de antiguidades misteriosas, incluindo máscaras tribais africanas, estátuas de deidades desconhecidas e pergaminhos antigos com escrita indecifrável. Uma réplica do manuscrito Voynich, grafado em couro de Halicara, a lâmpada de Aladim, que diziam eles estava escondida em algum lugar na mansão, um tapete original de Samarcanda, uma estátua de Palas Atena em jade com olhos de esmeralda, o anel de Girges. As histórias sobre o Barão de Corvo-Rocha eram tão envolventes quanto sua mansão. Dizia-se que ele havia viajado por todos os cantos do mundo em busca de tesouros ocultos e segredos antigos. Alguns afirmavam que ele havia feito pactos sombrios com entidades sobrenaturais para adquirir seu conhecimento. Outros alegavam que ele era um alquimista talentoso, dedicado a desvendar os segredos da pedra filosofal. À noite, quando a lua pairava no céu, a mansão do Barão de Corvo-Rocha se tornava ainda mais misteriosa. Luzes estranhas pareciam dançar nas janelas escuras e sussurros indistintos flutuavam pelo ar. Os moradores da pequena cidade que ousavam se aventurar perto da mansão à noite juravam ouvir o som de corvos, como se as aves tivessem feito daquela casa sombria o seu covil. Mas o maior mistério de todos era o próprio barão. Raramente foi visto em público, e seu rosto estava sempre oculto por um manto negro e uma cartola de aba larga. Ele era um enigma envolto em segredos, e a cidade inteira especulava sobre sua verdadeira natureza e seus objetivos sombrios. O cobrador de impostos, um homem de feições cansadas e roupas surradas, chegou à mansão do Barão de Corvo-Rocha, como tantos outros haviam feito no passado. Aquele lugar soturno havia se tornado uma visita temida entre os cobradores, pois nunca conseguiam encontrar o barão para exigir os tributos devidos. Alguns diziam que ele estava morto há anos,
outros que havia desaparecido misteriosamente. Gerard era o terceiro cobrador em um ano. Tinha consciência dos riscos que corria ao aceitar a missão de cobrar os impostos do Barão de Corvo Rocha. Os dois publicanos anteriores haviam enfrentado um destino terrível, condenados à forca por acusações de roubo à coroa. No Império era praticamente impossível se livrar de uma acusação tão séria, mesmo que fosse injusta. No entanto, Gerard estava em uma situação desesperadora. Sua esposa estava sob custódia na enfermaria da catedral, onde se recuperava de um trauma devastador. Ambos haviam sofrido intensamente com a perda abrupta do primeiro filho, uma gravidez que terminara de forma trágica. O abalo emocional e físico deixara sua esposa num estado debilitado, necessitando de cuidados constantes das freiras. Acordava na madrugada sabendo que não conseguiria dormir. Quando no silêncio da viagem, seu coração ecoava com a ausência do choro do bebê que nunca chegou a conhecer. Cada berço vazio era um lembrete doloroso de um futuro que jamais se concretizaria. Ele se culpava por não ter sido capaz de proteger sua esposa e a criança que não chegara a ver a luz do dia. Afinal, era seu dever como marido e pai zelar pelo bem-estar de sua família, e sentia que havia fracassado nesse aspecto fundamental. Ele sabia que sua esposa estava enfrentando um lento processo de recuperação, tanto física quanto emocional, e não podia abandoná-la neste momento crítico. Portanto, assumiu uma postura de publicano implacável e subiu as escadas da entrada. A mansão estava abandonada. A enorme porta de entrada abriu com facilidade, e fora o barulho das ondas na rocha só havia silêncio. Chamou por diversas vezes, e enquanto esperava uma resposta, as coisas pareciam mais quietas do que antes. Recuou. Olhou em volta da mansão e não haviam marcas no chão. Providenciou água e comida para seu fiel cavalo. Olhou o tanto do peso das bolsas que o animal levava e retirou para que ele descansasse. Suas costas também doíam na lombar, uma dor ardida, de ferida aberta. Estava viajando pelo terceiro dia para um destino que era incerto. Pensou na fama do barão, seus mistérios e como tudo que o cercava era imprevisível. O interior era tão extravagante quanto a fachada, com móveis luxuosos cobertos por uma camada de poeira que indicava um longo abandono. O ambiente tinha cheiro de madeira molhada. Não haviam corvos como falaram os ciganos. Enquanto explorava os cômodos, o cobrador de impostos deparou-se com uma longa escadaria em espiral adornada com quadros biográficos de figuras desconhecidas. Ele imaginou qual daqueles retratos representava o enigmático Barão de Corvo Rocha. Em cada canto da mansão encontrava antiguidades interessantes, mas sabia que essas peças não seriam aceitas como tributo. O que precisava era ouro ou prata, ou talvez certificados de terras. A longa escadaria em espiral o levou até o topo da mansão, onde uma vista espetacular do mar se estendia diante de seus olhos. Por um momento, ele imaginou como seria viver naquela mansão grandiosa, mas a lembrança de seu dever o fez continuar a busca pelos itens de tributo. Descendo novamente, o cobrador de impostos perambulou por cômodos cuja função era um mistério, pois não eram quartos, salas, cozinha ou banheiros. Um andar só de biblioteca, com estantes empoeiradas e livros que não cultivavam seu interesse. Muitos lampiões ainda tinham óleo e foi acendendo por onde passava, como se estivesse fazendo algo de bom pelo lugar. À medida que Gerard continuava a explorar os interiores sombrios da mansão do Barão de Corvo Rocha, deparou-se com uma galeria de estátuas que desafiava a própria descrição. Eram obras de arte em tamanho grande, dispostas em nichos sombreados, cada uma delas mais enigmática do que a anterior. As estátuas tinham rostos que pareciam espreitar o observador, com expressões congeladas em mistério e sabedoria. É impossível identificar sua origem. Cada uma delas parecia sussurrar segredos há muito esquecidos.
Entre as estátuas, Gerard notou bustos sem cabeça, que acrescentavam um toque saudoso à coleção. Eram como fragmentos do passado, testemunhas silenciosas de eventos que haviam desaparecido nas brumas do tempo. Mas o que mais chamou sua atenção foram as representações dos deuses do Oriente. Estatuetas majestosas, com detalhes meticulosamente esculpidos, retratavam divindades de culturas distantes e desconhecidas. Havia deuses com múltiplos braços, serpentes entrelaçadas e rostos enigmáticos que pareciam olhar diretamente para a alma de quem os observava. Cada estátua parecia conter uma história própria, uma história que Gerard mal podia começar a compreender. Ele se sentiu como um intruso em um santuário antigo, cercado por imagens que invocavam um mundo de crenças e mitos que ele mal entendia. Tinha a sensação de estar pequeno diante daquele ambiente grande e abandonado. Cansado da jornada de cavalgada, ele decidiu fazer uma pausa. Sentou-se numa grande e confortável poltrona. Não resistiu. Foi fechando seus olhos e relaxando. Quando acordou, o sol estava em outra posição. Sentiu-se ávido e recuperado. O ambiente misterioso da mansão foi diminuindo sua tensão, e ele começou a se sentir mais à vontade. Enquanto continuava sua exploração, Gerard pensava que a mansão do Barão de Corvo Rocha era um lugar de segredos profundos. Cada passo que dava o levava a descobertas mais estranhas e intrigantes, e ele começou a se perguntar se a verdade sobre o barão e sua mansão estava além da compreensão dos homens. Tendo visitado todos os andares de cima, Gerard desceu. Foi quando a escadaria o levou além do nível de entrada que as coisas começaram a ficar diferentes. As cores mudaram, a textura das pedras era outra e o odor era mais agradável. Ele escutou um som, um murmúrio distante que parecia impossível no subsolo, aparentemente vazio. Curioso e ao mesmo tempo inquieto, ele seguiu o som até encontrar uma porta adornada que cedeu facilmente. Do outro lado da porta, ele entrou em uma capela, um lugar que parecia ter escapado do abandono que tomava conta da mansão. O ar ali era úmido e pesado, e o cobrador sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir novamente o som, agora mais próximo e distintamente agoniante. Sua mão segurava o lampião, enquanto a outra alternava entre a bainha da espada e os objetos que investigava. O som parecia vir de trás de uma cortina na capela, e ele se aproximou com cautela. Com um movimento brusco, afastou a cortina e revelou um estreito corredor escuro. O corredor parecia mais estreito a cada passo. Andando de lado, o nariz quase tocando a parede de tão sufocante que era o corredor, o cobrador de impostos sentiu seu desespero crescer. Considerou que poderia ficar preso ou não conseguir passar de volta. Mas o som, agora mais nítido, parecia menos ameaçador do que havia imaginado. Ele avançou aliviado ao chegar numa sala circular, com símbolos estranhos desenhados no chão. No centro daquele círculo estava algo que o deixou boquiaberto, um bebê enrolado em roupas sujas e aparentemente abandonado. O coração de Gerard acelerou quando o bebê, que até então emitia um lamúrio angustiado, de repente parou de chorar. Ele estava atônito, segurando o lampião com uma mão trêmula, enquanto olhava para a criança enrolada nas roupas sujas. Os olhos do bebê, que antes estavam cheios de lágrimas e desespero, encontraram os olhos de Gerard. E então, o bebê sorriu. Obrigado por assistir até o fim. Espero que tenha gostado dessa história. Deixe nos comentários o que achou e compartilhe suas opiniões conosco. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de dar um joinha e, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Fique ligado para mais histórias incríveis e vídeos interessantes. Até a próxima!